Seu preto imundo. Você é ridículo. Macaco. Não vou ficar com ele, ele é gordo. Que é viado. Tem que ser homem. Sai daqui que ninguém te quer. Seu cabelo é ruim. É a pessoa mais Sua baleia. sabia. Sai do meu lado com essa roupa de viado. Vai tomar um banho, seu fingido. Tá tudo preto. Você é gorda. Sua mãe te aceita assim, com essa roupinha de gay? Ninguém te quer aqui. O cabelo parece até um bombril. Já tomou banho alguma vez na vida? Segurança, olha aquele cara. Acho que ele vai roubar alguma coisa. Você fede. Gorda de top é muito engraçado. A barriga dela fica toda de fora, é enorme. Quando eu tinha 10 anos, na quarta série, na verdade, a minha professora, ela promoveu um amigo oculto entre os alunos. E quando chegou no dia, todo mundo, né, que tinha se sorteado fez a troca de presente. E quem me tirou foi um menino branco. E ele parou no meio da roda que a gente tinha feito e ele disse assim: a pessoa que eu tirei foi a Cananda. E como ela é preta, e eu acho que pessoas pretas não merecem presente, eu não trouxe nada pra ela. E quando eu cheguei em casa, eu parei para refletir sobre isso e como isso havia me impactado diretamente. Mas quando a gente passa por essas situações de racismo, a gente não entende logo na hora que foi racismo mesmo quando é explícito e direto desse jeito. Então, quando eu cheguei em casa e eu pensei nisso, eu fiquei, nossa, realmente foi racismo, um ato racista que ele teve. E a partir disso eu comecei a pesquisar sobre isso e tentar entender por que esse tipo de situação acontecia e por que ainda acontecia, para que quando eu passasse por uma outra situação assim eu pudesse identificar. Então, com essa idade eu comecei a me entender enquanto uma pessoa racializada. Meu primeiro caso com gordofobia foi quando eu era bem nova. Eu tinha uns 18 anos e eu sempre fui bem grande, sabe? Bem grande, deixa eu definir. Não era gorda, não era acima do peso. Eu era uma pessoa que tem um corpo com estrutura, sabe? O que aconteceu? Eu fui ao shopping, eu e a minha mãe fomos na C&A. Chegando lá, a gente tava olhando assim e tal, aí vem aquelas moças que ficam rondando pela loja e tal, e veio perguntar pra gente. Ela chegou assim na minha mãe e falou assim: ah, você não quer ver a sessão adulta? Porque o corpo da sua filha, né, provavelmente não vai ter uma roupa pro tamanho dela aqui. Eu costumo dizer que a fase mais complicada da minha vida, né, como mulher trans, foi no tempo de escola, quando eu era aquela gay afeminada, né, que é onde eu sofri muito bullying na escola por as pessoas acharem, né, que eu era uma pessoa diferente, onde eu sofri muito preconceito, bullying das outras pessoas, simplesmente por eu sempre querer me enquadrar no grupo de meninas e nunca querer ficar no grupo de meninos, onde eu sabia que me fazia mal, onde eu sabia que eu não ia me sentir bem. Silêncio. Pessoal, Mais silêncio. As palavras que você falou agora, repete. não, pra repetir, mas tipo assim, como assim? Repetir e falar o porquê que eu não gosto de falar isso? Não falaste, falaste. Que isso? Todas as ofensas que a gente ensaiou. Faz a outra. Caralho, sério? Tá. Você é gorda. Por que você tá com essa roupa? Não cabe em você. Teu cabelo é duro, vai fazer uma prancha, uma progressiva. Eu juro, eu tô pensando, não tá saindo nada, não. Por que não tá sendo nada? Porque não é coisa boa, eu não penso nessas coisas, em falar essas coisas. Então na hora que tem que falar, eu travo. Não tem que falar. Minha mãe era uma pessoa especial. Minha mãe é uma pessoa especial. Trabalhando em casa de família, de vez em quando chegava alguma coisa pra gente.
uma roupa seminova, um boneco sem o braço, ou um carrinho sem roda, para a gente poder brincar. Ela falava, cuidado, cuida bem desse brinquedo aí, porque quem deu foi a minha patroa. Minha patroa é muito boa, minha patroa é muito legal. Ela sempre dá coisas pra gente. Vez ou outra, aparecia uma roupa, não cabia em mim, ou era grande ou era pequena, mas estava semi-nova, porque a patroa era muito boa. Sempre que ela podia, minha mãe, sempre que ela podia, ela me levava para ver ela trabalhando, e eu via como ela era tratada, e eu cresci entendendo que aquela família branca, tratando a minha mãe daquele jeito, dando resto de comida, dando resto de roupa, dando resto de brinquedo, eram pessoas boas. Eu passei por algumas outras situações menores, né, entre aspas, mas nada muito direto, porque o racismo no Brasil é muito velado, as pessoas não são diretas o tempo todo. É sempre em pequenos detalhes. Diferente da homofobia, do racismo e dos diferentes preconceitos que existem no mundo, a gordofobia, ela não é mascarada. Ela tá aqui, ó, o tempo todo, na nossa cara. Você vê, ele vê, todo mundo vê. E vocês riem. Muitas vezes vocês fazem piada, muita gente fica constrangida, claro, só que ninguém faz nada. Houve uma pessoa zoando a outra, houve uma pessoa sendo constrangida, sendo muitas vezes humilhada e tudo bem, ela tem que ouvir isso, né? Porque ela tem que emagrecer. Eu fui criada por um casal de idosos, né? Que de início foi bem complicado porque, como eles eram bem idosos, eles falavam que na época deles não existia, né? Eles falavam aquela frase de que homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. E foi bem complicado ter a aceitação deles em relação a isso. Posso começar a falar? Feio, seu gordo. Ai, que estranho que você é. Seu feio, seu estranho. Professor, não consigo. Não, professor, não dá. Ai, Jesus. Não consigo. Ai, alguém vem no meu lugar? Ela olhava para mim e dizia, esse menino é um preto de alma branca. E eu estufava o peito porque eu tinha orgulho daquilo que ela falava, porque soava como uma coisa muito boa. A outra vez que foi bem direta também foi quando eu já era maior, estava trabalhando, e eu conversando com o pessoal do meu trabalho, e a minha chefe, ela estava junto, e eu disse assim, eu queria colocar tranças e tal, para poder mudar um pouco o meu estilo, e enfim. Ela pegou e disse assim, se você colocar isso, eu vou te demitir. E eu fiquei, nossa, não podia ser demitida naquela época também, né? Então, eu fiquei, ok, né? Ela tá, acho que no direito dela de não gostar. Se você emagrecer, você vai caber naquele banco. Muitas vezes, quando eu vou sair de casa, eu me pergunto isso diariamente. Quando eu vou pegar um ônibus, eu penso, será que eu tô passando na roleta ainda? Agora, você pergunta se você vai passar na roleta? Não, porque o mundo já tá apropriado para você. A gordofobia, ela é justamente isso. O nosso mundo, ele não é feito para pessoas gordas. Opressão estética é quando você é forçado a se ver em um determinado padrão. Ou seja, sabe aquele padrão que a gente vê na televisão? Geralmente de mulheres magras ou mulheres com um corpão, aquele cabelo liso, sabe aquelas pessoas geralmente bonitas do Instagram? Esse é o padrão que todo mundo acha que a gente tem que seguir. E que muitas vezes você se vê forçado a seguir. Esse é o problema. O mundo não está preparado pra gente. A gente tem que deixar de viver para poder acontecer isso no mundo, para fazer acontecer. Por que o mundo não está preparado pra gente? Como está preparado para uma pessoa magra? E por conta de toda essa pressão que eu tive, né, enquanto na época de estudos, no colégio, e eu me sentia sozinha porque ninguém fazia nada.
Eu não tinha a quem recorrer. E isso estava me causando conflitos também familiares com a minha mãe e com meu pai. E nisso eu prometi para mim mesma que aos 17 anos, que na próxima discussão minha com a minha mãe, eu iria, né, falar o que ela já sabia. As pessoas falavam, né, e ela dizia que era coisa de criança. Ela aceitava, né, até então, porque ela falava que aquilo era brincadeira de criança, mas ela só foi acreditar mesmo quando saiu da minha boca. Ela não olhava pra mim, ela não queria saber de mim, e foi isso me sei lá, meio que me traumatizou, sabe? Porque tudo que eu queria era aceitação dos meus pais. E eu ainda fiquei mais surpresa por conta de... minha mãe, ela foi muito presente na minha vida. Já o meu pai, ele já era mais rígido, né? E nisso eu tive apoio do meu pai e da minha mãe, não. Como é que tua mãe te aceita desse jeito? Tipo, pra você usar roupa só deveria ser XXG. Não sei. Tá bom? Vamos lá. Eu na escola, professores eram mais severos, não é como hoje, mas alguns professores passavam do ponto. Eu tive uma professora que fazia questão, tipo, 2 vezes na semana, ela queria que eu levantasse, ela me chamava para exibir para a turma. Ela fazia exatamente assim. André Felipe, vem aqui. E eu ia, chegava perto dela, ela me segurava por essa parte da roupa e me girava como se estivesse exibindo alguma coisa e perguntava para mim, em alto e bom som, para todos na turma ouvir: você não tem outra roupa? Você não toma banho, não? Seu preto sujo. Você é um preto sujo. Vai sentar, seu preto sujo. E ela me batia nas minhas costas, como se estivesse tirando poeira da minha roupa, e mandava eu sentar. Isso não aconteceu uma vez, não foi 2 vezes. Todo o tempo naquele colégio, certamente eu não conseguia nota alta, certamente eu não sabia o que era dever de casa, porque ela não falava o que era dever de casa. Eu mal sabia o que estava fazendo ali. Eu sei que eu estava num colégio pago e meu pai deixava de comprar comida para pagar esse colégio para que eu estudasse lá e tivesse uma boa educação. Pessoas como você não podem aprender muita coisa porque já se sentem gente. E foi uma outra situação que me atacou muito diretamente e eu senti a mesma coisa que eu senti naquele primeiro ato racista que eu sofri com 10 anos. Eu tive uma crise de ansiedade logo depois disso e não soube como reagir. E nessa época eu já sabia, sabe? Eu já entendia, já tinha estudado o suficiente. Sendo que quando você é uma pessoa preta e você passa por esse tipo de situação, na verdade, antes de você passar por isso, você pensa muito assim: ah, não, porque se isso acontecer comigo, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou denunciar, eu vou mais não sei onde. Só que quando acontece, você fica tão desacreditado que aquilo está acontecendo que você, sabe, fica sem reação. Você fica: como que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou responder a isso? A minha resposta foi chorar e sair do ambiente. O maior problema da gordofobia é que a gente passa por grandes constrangimentos, né? Por que eu vou ligar para a opinião das outras pessoas? Por que eu vou me importar com o que falam? Que eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Então, eu comecei a viver mais, né? E num dado momento, do nada, as 2 crianças viraram-se para mim e disseram: você é um preto sujo! Você é preto sujo! Sai daqui! Eu não entendi. Como é que uma criança de 4, 5 anos teria essa
noção de me xingar desse jeito, de falar comigo dessa forma? Eu fico refletindo, né? Sempre, o tempo todo, essas mesmas situações, elas vêm e voltam na minha cabeça. E eu fico refletindo por que isso ainda acontece. Por que as pessoas racializadas, elas ainda são vistas como pessoas inferiores, como pessoas que não têm direito de crescer, de ter conhecimento. E é bem difícil, né, ser mulher trans, você botar a cara a tapa, né, para uma sociedade que quer lhe excluir, né, das outras pessoas, porque elas rotulam você, que você tem que ser assim, entendeu? E é muito complicado. Eu me vendo nessa situação, muitas vezes, eu vou sentar numa cadeira de plástico, eu fico pensando, gente, será que isso não vai quebrar comigo aqui? Ou quando eu vou num restaurante, eu vejo aqueles olhares das pessoas assim, tipo, o que ela vai comer, sabe? O Brasil é um país muito, muito racista, extremamente racista, mas é tudo muito por baixo dos panos, sabe? É em pequenos detalhes, quando você tá sentada dentro do ônibus e, sei lá, ninguém senta do seu lado. Ou quando você tá entrando no ônibus e as pessoas já olham assim. Eu acho que as pessoas, elas veem, né, muita diferença onde não tem. E nós, transexuais, a gente passa por isso. Não querem enquadrar a gente no gênero feminino. Sendo que o que mais a gente quer é lutar pelos nossos espaços, pelos nossos ideais, que nós temos direito, como qualquer pessoa. E eu espero que a gordofobia seja um caso, um dos nossos preconceitos, que a gente fale mais, sabe? Que seja mais estampado, porque as pessoas assimilam a pessoa gorda a uma pessoa doente. E até as pessoas aparentemente gostando de você, há diferença na cor da sua pele. As pessoas têm que entender que nós somos iguais, nós também somos seres humanos. A gente sabe que a gente perde vagas de emprego, a gente perde oportunidades na vida, porque a gente é preto. Parar com isso de se importar com raça, com cor, com sexualidade, e ver que todo mundo é igual. É pra falar o que mesmo? O que eu falei, né? Tá. Pode começar? Você é ridículo. Vai pra academia. Essa roupa não veste bem você. Troca esse cabelo. Você é gorda. Ai, não consigo. A pessoa não consigo, não. Eu não consigo fazer isso. Eu posso ir. Por que eu não posso comer um hambúrguer do tamanho de uma cabeça? Por que você tem que olhar pra mim diferente só porque eu sou gorda e eu quero comer aquele hambúrguer do tamanho do mundo? É uma referência muito negativa de como as pessoas brancas da nossa sociedade veem as pessoas pretas. Eu sou do estado, né, do Ceará, que é um dos estados que mais mata trans e travestis, né? E ainda que ele seja racista contra mim, eu vou ser humano a favor dele. E tentar mostrar para ele que todos os seres humanos são seres humanos. Independente da dívida que a sociedade tem com a gente, independente de qualquer coisa, eu não vou bater num branco. Eu também não vou bater num negro.